Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos conhecer um professor que é apaixonado por analisar a obra do Skinner. Apresento para vocês o professor João Rodrigues. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e eu sou estudante de Psicologia da FMU. E estou entrevistando os nossos professores, aqueles que a gente conhece, aqueles que a gente gostaria de conhecer, e queria agradecer muito a presença do professor João, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, e vou conhecer agora junto com vocês. Obrigada, João. Eu que agradeço pelo convite e felicito pela sua iniciativa de fazer essas entrevistas. Obrigada. Então, queria que você matasse a nossa curiosidade e dissesse quem é o João. Então, quando você me mandou, né, por WhatsApp o convite, me explicou mais ou menos como funcionaria, fiquei pensando um pouco em como se responde essa pergunta. Aí até assisti alguns, não entrevistas inteiras, mas assisti alguns pedaços de alguns colegas meus que eu já convivo um pouco mais para ver o que elas tinham falado e tal. E aí eu pensei que tem duas formas de responder isso, né? Eu acho que tem uma forma que é mais a cara de um psicólogo, né? A coisa do autoconhecimento, da definição, etc. E tem uma outra coisa que eu acho que é o que interessa diretamente aos alunos saberem a respeito. Então eu vou falar um pouco das duas coisas. Bom, eu sou João, eu sou professor de psicologia, vai fazer 1 ano agora. Nasci em Salvador, cresci até o início da minha adolescência, eu estava morando no interior da Bahia, numa cidade chamada Euclides da Cunha. Então aquela música do Belchior, apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, seria uma primeira definição. Mas além disso, como eu tinha falado, sou professor de psicologia há pouco tempo, fiz mestrado aqui em São Paulo, quer dizer, aí em São Paulo, agora eu tô na Bahia, né, mas me graduei aqui na Bahia, na Universidade do Estado da Bahia, em 2016, em 2016 mesmo eu fui fazer mestrado na PUC São Paulo, e atualmente eu faço doutorado na PUC São Paulo. E aí, quando eu estava começando o doutorado, um conhecido meu, Enzo, que era professor da FMU na época, me convidou. Me convidou não exatamente, né, porque ele não era exatamente da alçada dele, mas me perguntou se eu teria interesse de dar aulas, etc., porque a FMU estava procurando um professor da análise do comportamento. E foi assim que eu me inseri nessa atividade, digamos assim. E quando que você descobriu que você queria estudar psicologia? Quando que o coração bateu forte aí? Quero ser psicólogo. Bom, então, é um processo esquisito, na verdade, né? Primeiro eu queria fazer cinema. Na verdade, assim, já na adolescência, já pensando em vestibular, etc., a primeira coisa que eu quis fazer foi cinema. Antes, quando eu era mais novo, até tinha pensado em outras coisas, mas era uma coisa meio de curiosidade genérica, assim. E aí, aqui em Salvador, só tinha, na época, 2 faculdades que tinham curso de sistema, que são 2 faculdades privadas, e na época não teria como bancar essas 2 faculdades. Tinha feito escola particular, então não teria bolsa, etc. Então, eu fui fazer FUVEST, aí em São Paulo. E não passei na FUVEST. Depois de um tempo, eu fiz vestibular para Federal do Recôncavo da Bahia, que é em Cachoeiro, uma cidade relativamente próxima de Salvador. Passei, mas acho que eu estava morando na capital há pouco tempo, não queria voltar a morar numa cidade pequena, etc. E acabei decidindo não ir. E aí, quando eu ia fazer vestibular novamente, abri o curso de psicologia na UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia. Então, eu tentei direito na Federal da Bahia, porque eu achava, depois de cineasta, a coisa que eu achava mais interessante, depois de artista, na verdade, a coisa que eu achava mais interessante era diplomacia, etc. Eu falei, acho que direito é um curso que vai me habilitar a isso. Nem pensava em ser advogado, juiz, qualquer coisa dessa, mas para ter essa informação para ser diplomata. Mas aí abri o curso de psicologia, e eu acho que a psicologia, ela sempre ficava meio que num lugar ali. Era uma coisa que eu achava interessante, que eu lia coisas a respeito, que eu gostava, e que eu não tinha pensado exatamente em ser psicólogo, mas quando abriu, eu falei, bom, primeira turma, etc., deve ser interessante, vou tentar psicologia. E aí eu entrei na psicologia. E
como eu estava dizendo, formei em 2016, fomos a primeira turma de psicologia da Universidade do Estado da Bahia, uma turma relativamente pequena. Era legal porque é uma universidade que, apesar de ter muitos campi aqui na Bahia, as turmas individualmente são pequenas, não são turmas de centenas de alunos e tal. Então, a gente conhecia bem todos os nossos colegas, conhecia bem os professores, porque os professores, exatamente por nós sermos da primeira turma, acabava que não tinha muito como confundir a gente com outros alunos e tal, então foi uma formação bem interessante. Mas a curiosidade surgiu muito mais, eu lembro que a primeira semana de aulas, imagino que você tenha passado por isso também, mas acho que na primeira semana de aulas os professores vão perguntando muito isso, né? Por que você resolveu fazer psicologia, etc. E eu falava coisas do tipo, não sei, na verdade, não pensava em ser psicólogo, acho que é uma formação mais para me informar e tal, mas aí quando eu fui estudando, eu fui descobrindo a infinidade de possibilidades que a psicologia tem, né? Para além da clínica, para além dessa escuta mais individual, a psicologia é uma ciência sobre o ser humano, sobre comportamento, e aí meus colegas vão discordar que é sobre o comportamento, mas não, no sentido de, é sobre o que há de mais importante na forma como a gente interage com o mundo, né? E isso permite a gente um olhar muito amplo para falar de muitas coisas, não só dessa escuta mais clínica, que acho que era por isso que eu não pensava tanto em ser psicólogo. Mas depois que eu fiz psicologia, eu acho que a psicologia abre margem para muitas coisas, desde a pesquisa, trabalhar com políticas públicas, etc. Né? E por que a comportamental e não as outras abordagens? O que te fez escolher essa linha? Certo. Bom, como eu estava falando, né, quando eu fiz vestibular, eu prestei para psicologia na Universidade do Estado da Bahia e para direito na Federal da Bahia. E também entrei numa faculdade privada de Salvador no curso de direito ao mesmo tempo em que eu entrei na psicologia. E acho que em São Paulo isso não acontece muito, mas aqui normalmente as universidades privadas começam antes, então as universidades privadas as aulas começam em fevereiro e as universidades públicas vão começar para março, às vezes até em abril, se teve greve no semestre anterior, qualquer coisa assim, começa um pouco depois. Então eu comecei o curso de direito, sei lá, um mês antes do curso de psicologia. E uma das disciplinas era psicologia jurídica, já no primeiro semestre, estranhamente, né, acho que normalmente no curso de direito essa não vai ser uma das primeiras disciplinas, mas nessa faculdade era uma das primeiras disciplinas. E a professora era analista do comportamento. E aí, na disciplina de psicologia jurídica, como ela estava apresentando, não para futuros psicólogos, mas para futuros operadores do direito, né? Tem umas primeiras aulas que são introdutórias do que é psicologia, quais são as abordagens, o que a psicologia fala, etc. E ela é analista do comportamento, ela chama Amanda Rani, até. Ela fez doutorado em São Paulo, inclusive, mas acho que ela mora aqui mesmo, em Salvador. Então, quando ela apresentou a análise do comportamento, ela já apresentou, essa é uma abordagem que tem determinados fundamentos e que ela sofre determinadas críticas e explicou por que ela considerava essas críticas injustas, etc. Então, eu já conhecia a análise do comportamento sabendo que era uma abordagem que se preocupava com explicação científica, que se preocupava com uma afirmação experimental dos seus pressupostos, que se preocupava com a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, que tinha uma discussão filosófica, tudo isso junto, e que sofria críticas injustas. Então, quando eu entrei na psicologia, que eu tive a disciplina de psicologia geral, que eu acho que na FMU é introdução à psicologia, né? Mas eu tive psicologia geral, chamava, era uma professora que não era analista do comportamento e que fez exatamente algumas das críticas que eu já sabia que eram injustas, por conta da minha outra professora. Então, eu falei, eu vou ter que estudar isso para descobrir até que ponto essas críticas são válidas ou não, merecem ser respondidas ou não, etc. E eu acho que um segundo fator que me tornava muito interessado na análise do comportamento é que eu tinha visto um documentário na época, e nesse documentário um dos trechos discutia o conceito de comportamento supersticioso. Não sei se você quer que eu explique o que é, mas a ideia do comportamento supersticioso, assim, na análise do comportamento, a gente tem o conceito de reforçamento, que seria uma consequência que fortalece a resposta, né, que aumenta a probabilidade da resposta. Aí, experimentalmente, se chama de comportamento supersticioso quando alguma coisa que aconteceu depois da resposta, mas que não foi ocasionado pela resposta, fortalece ela. Então, num experimento clássico, o pombo estava lá parado, o alimento vinha
independente do que ele fizesse, mas acabou que fortaleceu alguma resposta, porque na hora ele estava virando o corpo e estabeleceu aquela relação, mesmo que não tivesse, que o experimentador não tivesse programado aquilo. E aí eu achei aquilo uma forma tão elegante, né? Acho que hoje, o vocabulário que eu tenho hoje, eu usaria essa palavra. Não sei se na época foi isso que eu pensei, mas tão elegante de explicar uma coisa como por que é que a gente, às vezes, faz coisas, mesmo que não tenha nenhuma, mesmo que a gente não tenha evidências de que foi o que a gente fez que causou, que ocasionou a produção daquilo. E aí aquilo me deu um clique, falei, nossa, que interessante, acho que essa é uma forma de analisar os fenômenos que permite a gente pensar muita coisa. Então, acho que foram esses dois fatores, acho que saber que havia críticas injustas e saber que era uma abordagem que tinha um método, que não é o único método de análise do comportamento, né, mas é um método mais básico, mas que desenvolveu um método que permite a gente estudar coisas extremamente amplas a partir de dados simples e dados bastante que se tornam evidentes facilmente. E aí, óbvio que na hora de transpor isso para o mundo fora do laboratório, a gente vai ter que fazer uma série de mediações, mas ainda assim é uma forma que eu acho interessante de pensar o fenômeno. Uhum. Mas, então, eu já entendi por que você gosta da comportamental. E as outras abordagens? Qual que é a tua visão sobre as outras? Tá. Bom, na minha faculdade, eu tive uma disciplina de análise do comportamento. Como eu já gostava muito, eu já lia muito a respeito, já me interessava. Quando chegou a disciplina efetivamente, eu já conhecia bastante a análise do comportamento e tive um bom professor de análise do comportamento que acabou orientando a minha monografia. Então, eu tive essa oportunidade de, por conta do meu estudo e por conta de ter tido um bom professor, conseguir me aprofundar nisso. Mas era uma faculdade que tinha muito mais professoras psicanalistas. Imagino que continue tendo, apesar de ter tido algumas mudanças nos últimos anos, acho que continua tendo mais professoras psicanalistas. E eu gostava das disciplinas de psicanálise. Eu lembro que a primeira disciplina de psicanálise, outras pessoas que gostavam de psicanálise nem gostavam tanto da aula, e eu gostava bastante da aula. Achava a professora fazia umas digressões e tal, que eu achava interessantes como ela conduzia a aula. E aí eu fiz monitoria não monitoria de disciplina, mas monitoria de extensão com 2 professoras psicanalistas. Fiz estágio no Tribunal de Justiça e, apesar do meu supervisor na instituição ser cognitivista, que não é análise do comportamento, acho que é uma confusão que existe, mas ele não é análise do comportamento, ele é... Eu acho que existe muita confusão, né? Behaviorismo, TCC, análise do comportamento. Apesar do meu orientador, do meu supervisor, desculpa, na UNEB ser cognitivista, minha supervisora no tribunal era psicanalista, então tive uma formação que teve muito mais... Durante a minha formação, eu tive muito mais contato com psicanalistas do que com pessoas de outras abordagens. Então, eu gostava de psicanálise. Acho que até hoje tem textos do Freud que eu gosto bastante. Tem outros que não, mas tem textos do Freud que eu gosto bastante. E lendo o Skinner também, eu vi que tem um respeito muito grande do Skinner pelo Freud. Acho que ele faz críticas. Acho que se não houvesse críticas também não teria função existir uma teoria e você... Assim como ele tem críticas a outros behaviorismos, ele tem críticas ao cognitivismo, tem críticas à psicanálise. Mas ele tem muito respeito pelo Freud e eu acho que ele tem respeito por razões adequadas. Assim, acho que o Freud, a forma como ele escrevia e o interesse dele em descobrir como coisas que a gente não necessariamente tem controle, controlam o que a gente faz, eu acho que isso são coisas bem interessantes da psicanálise. Mas, apesar disso, acho que a noção, inicialmente por conta da noção de cientificidade e do método experimental, do diálogo com a teoria da evolução, da seleção natural e da discussão mais nesse nível da ciência em diálogo com a ciência natural, foi o que me interessou primeiro e mais pela análise do comportamento. Depois eu comecei a me interessar mais por outras questões, enquanto analista do comportamento. Me interesso bastante por questões sociais em psicologia, a partir de uma visão da análise do comportamento. E aí, à medida que eu fui me aprofundando mais, eu vi que a análise do comportamento, ela dá conta de uma diversidade de métodos de pesquisa, né? O método experimental seria o método mais básico, mas ela também faz pesquisa
aplicada, ela também faz pesquisa conceitual, ela também faz pesquisa histórica, ela também tem busca fazer uma clínica que produz evidências, ela também faz pesquisa com relação à educação. Então, ela está em uma diversidade de campos, tanto em termos de atuação, quanto em termos de produção do conhecimento, que eu não conheço nenhuma outra abordagem da psicologia que seja tão ampla nesse sentido. Eu acho, por exemplo, que a psicanálise está inserida em uma série de campos profissionais, mas o tipo de pesquisa que é feito é mais restrito do que o tipo de pesquisa que é feito por analistas do comportamento. Posso estar sendo injusto, acho que aí os outros professores podem ser mais, descrever melhor o que eles efetivamente fazem e não necessariamente defender, porque também não é uma crítica que eu estou fazendo, é só uma justificativa mais, né? Mas acho que talvez o cognitivismo faça pesquisas em vários âmbitos também, mas eu acho teoricamente a análise do comportamento muito mais sólida e mais consistente. Acho que foi por isso que eu acabei indo para a análise do comportamento. Mas acho que tem várias coisas que, especialmente para, eu não estou na clínica, mas para as pessoas que estão na clínica, que a gente aprende também lendo pessoas de outras áreas, eu acho. Acho que se você for pegar o que os analistas do comportamento clínicos fazem hoje, não é apenas uma derivação da ciência básica analítica comportamental. Envolve também um diálogo com o que foi produzido de clínica em outros âmbitos. Acho que se você for pegar os analistas do comportamento que pesquisam questões sociais também, não é apenas uma derivação da pesquisa experimental, mas também vai envolver um diálogo com o que outras psicologias ou com a sociologia, a antropologia tem feito. Então, acho que não é... Apesar de eu ser bastante, digamos assim, teoricamente fiel à análise do comportamento e considerar ela muito importante, considerar que ela me dá um arcabouço amplo de análise do mundo, isso também não é um bloqueio a outras formas de conhecimento. Legal. E aí foi por esse interesse em pesquisa que você foi fazer o mestrado? Sim, então, quando eu estava já no final do curso, acho que eu tinha um interesse maior na carreira acadêmica. Acho que eu tive muitos bons exemplos durante a minha formação de professores que eram essencialmente acadêmicos, né? A primeira coisa que eles eram acadêmicos, porque tem professores que são acadêmicos e são clínicos, e são acadêmicos e são psicólogos escolares ou qualquer outra coisa, né? Então, fazendo essas coisas todas juntas, ou que fazem mais uma coisa, mas também são acadêmicos como uma segunda profissão. Mas eu tive bons exemplos de professores que eram acadêmicos, que eram pesquisadores e docentes como principal atividade. Então, acho que isso foi uma das coisas que me inspirou a buscar a formação mais aprofundada. E por um interesse, hoje, muito em questões de discussão mais filosófica, epistemológica, e de discussão de como isso permite uma análise do ser humano como um ser social. Eu faço pesquisa conceitual, basicamente, né, tanto no meu mestrado foi isso que eu fiz, na minha monografia foi isso que eu fiz, no meu mestrado foi isso que eu fiz, e no meu doutorado eu estou produzindo também uma pesquisa, ainda está no comecinho, mas estou produzindo também uma pesquisa que é conceitual, e também por isso que eu elegi a instituição na qual eu faço hoje, que é a PUC, por uma afinação com essa discussão conceitual. E qual foi o seu tema de mestrado? Tá. Então, no mestrado, eu analisei a obra do Skinner, de 1953 a 1960, para falar de duas coisas, né? Que são pressupostos teóricos, então pressupostos epistemológicos, pressupostos metodológicos, pressupostos, ou seja, de como ele vê o fenômeno que ele está estudando, né? O que é que ele chama de comportamento, o que é que ele chama de contingência, quais os métodos que ele acha que são apropriados para entender esse fenômeno, quais são os conceitos que ele usa para entender esse fenômeno, com que objetivo ele está estudando esse fenômeno, então esses preceitos mais básicos, e preceitos para pensar a sociedade, então preceitos da análise da cultura, como é que esses preceitos conceituais, epistemológicos, etc., estão relacionados com a forma como Skinner pensa o social, a cultura, a transformação do mundo, a melhora da vida dos seres humanos, etc. Então, tem uma professora, que não foi minha professora, porque atualmente ela é reitora lá da PUC, que na tese dela ela analisou a obra de Skinner até o Ciência e Comportamento Humano,
que é um livro que talvez você tenha visto na disciplina de análise do comportamento, talvez não. Eu uso alguns capítulos, mas não é um livro básico da disciplina. E eu fui analisar a década posterior. E por que só uma década, né? É porque a ideia do método era não eliminar nenhum texto previamente. Então, como eu não ia fazer uma seleção prévia por palavras-chave, ou por conter alguma coisa no título, ou no resumo, ou na introdução, etc., e como eu ia ler tudo, eu não poderia ler tudo de 1953 até 1990, porque o Skinner escreveu até... Muito, né? Escreveu até, sei lá, semana que ele morreu, ele estava escrevendo coisas ainda. Então, não teria como fazer essa análise desse jeito, analisando a obra inteira. Então, nós escolhemos fazer esse recorte dessa década, terminando essa década, para ver o que é que tinha mudado, o que é que tinha se mantido, o que é que ele tinha aprimorado em termos de argumento. E foi uma pesquisa bem interessante, assim, acho que li bastante coisa, tive que organizar bastante, tive que bater cabeça para formular as categorias de análise e tal, mas acho que no final fiquei feliz com o resultado que eu consegui produzir. Mas a ideia era essa, era pensar como preceitos e conceitos básicos propostos por ele estão relacionados com a forma como ele pensa a sociedade. Legal. E só uma curiosidade, né? Você falou sobre se houve mudança no conceito. Você identificou mudanças que ele foi fazendo ao longo do tempo, nos conceitos que ele tinha? Tá. Acho que teve muito mais continuidade do que mudança. Então, não há mudanças radicais, assim. Há alguns aprimoramentos, algumas definições. Então, por exemplo, sobre como analisar analisar o fenômeno comportamental. Qual é o dado que a gente vai analisar? O que é que a gente vai observar? O que a gente vai eventualmente medir para falar se mudou ou não mudou o comportamento de um sujeito? Então, nessa década, ele produziu um livro que chama Comportamento Verbal, que é um livro que ele analisa o que se comumente chama de linguagem, que é o nosso comportamento em interação com os outros, né? Comportamento de fala, de escrita, gestual, etc. E aí ele chega a uma conclusão de que, nas culturas em geral, repetir não é uma coisa que garanta que você vai receber mais reforçamento quando você está falando. Quando, sei lá, um rato pressionando uma barra, quanto mais ele pressionar, mais chance de ser reforçado ele vai ser. Mas quando eu peço uma coisa para minha mãe, eu falo, mãe, por favor, você fala várias vezes, não é isso que vai garantir que eu vou ser reforçado. Então, não necessariamente a frequência vai ser o dado mais importante quando a gente vai analisar a ocorrência do comportamento verbal. Então, ele vai buscar outras fontes de informação, por exemplo. Essa foi uma mudança. Mas uma mudança que, se a gente for pegar o início da obra dele, ele já falava de outras possibilidades de falar de probabilidade além da frequência. Depois é que ele seleciona a frequência para ser um dado muito fácil de visualizar e de mensurar e de até medir automaticamente. Mas ele já tinha levantado isso. Sobre a definição de comportamento, ele tem uma ida e volta, assim, se comportamentos são as ações do sujeito somente, ou se é a relação inteira entre ações e elementos do mundo. Então, isso vai tendo essas pequenas sutilezas que vão mudando. Mas, em geral, acho que ele se aprofunda mais no estudo de alguns fenômenos. Ele tem que responder algumas críticas, então ele esclarece melhor algumas coisas sobre a discussão de valores, então ele deixa claro que o que outros autores estão chamando de valores para ele não é um problema, quando ele tenta dar uma explicação científica para isso, ele não está excluindo a possibilidade de a gente pensar em valores, mas ele está simplesmente explicando que a gente estabelece valores na nossa interação social, então ele vai esclarecendo essas coisas. Que eu acho que são uma forma interessante até de lidar com essa noção de que ele seria tecnocrata, cientificista, ou qualquer coisa do tipo. Porque, na verdade, o que ele estava fazendo era, sim, tentando ser coerente com o princípio básico dele. E isso não implica que ele não estava propondo valores, ele efetivamente estava propondo valores. Ele só sabia que o que ele estava propondo enquanto valores era sujeito à mudança a partir do momento em que a sociedade muda. Entendi. E o teu doutorado, por um acaso, você está analisando uma outra década ou você mudou o tema? Inicialmente eu tinha pensado em fazer isso, né? Aproveitar que o doutorado é mais longo, falar, vou fazer agora o resto, terminar de ler a obra do Skinner e falar disso. Mas aí,
começou a surgir uma inquietação, assim, em relação à discussão sobre a questão penal, a questão de como a nossa sociedade constrói a criminalização e como a nossa sociedade se utiliza muito mais de punição do que de outros elementos para controlar o comportamento, etc. E aí eu fui pensar um pouco sobre a criminologia, especialmente a criminologia crítica, e como isso poderia dialogar com a análise do comportamento. Então, atualmente a gente está terminando o primeiro capítulo, e a gente fala um pouco do James Holland, que é um autor da análise do comportamento, que fez várias críticas ao que analistas do comportamento vinham fazendo no momento, na década de 70, e propõe que os nossos princípios favorecem pensar uma outra prática social. Que nossos princípios, quando a gente fala que a melhor forma de produzir comportamentos efetivos é a partir do reforçamento positivo, quando a gente fala que a gente só entende o comportamento na interação do sujeito com o seu mundo, e no caso do ser humano, na interação dos sujeitos com outros sujeitos, né, na interação social, a ideia de que a gente não vai buscar a causa dos nossos comportamentos dentro da gente, na mente, ou no cérebro, ou em algum lugar interno, mas a gente vai buscar na história dos sujeitos. Não no inconsciente, não no inconsciente. Eu brinco, às vezes, nas minhas aulas, dizendo que o inconsciente, né, com o artigo e I maiúsculo, não é lá que a gente busca coisas, porque não há esse lugar, né? Efetivamente, a gente faz várias coisas de maneira inconsciente, né? Acho que a maioria das vezes a gente está fazendo coisas de maneira inconsciente, eu diria. Acho que raras são as vezes que a gente consegue descrever o que a gente fez e explicar as variáveis que estão em vigor ali, ou que tiveram em vigor na nossa história, e conhecer essa história. Então, em geral, a gente está inconsciente, mas comportar-se inconscientemente, comportar-se conscientemente. Às vezes, falar isso talvez pareça um reducionismo, ou estou excluindo alguma coisa, mas é só a ideia de que a gente entende esses fenômenos que são ditos mentais, pensamento, memória, e todos esses fenômenos, ou inconsciente, etc., a partir do comportamento. O comportamento é o que a gente... isso é comportamento, na verdade, né? Não é nem que o comportamento dá dados sobre o inconsciente, não. Existem comportamentos conscientes, existem comportamentos inconscientes. Assim como existem comportamentos de memorização e comportamentos de esquecimento. Então, são formas de agir. A gente sempre trata isso como verbos, como ações do sujeito. Então, acho que o Holland ele diz que, assim, os nossos princípios já permitem a gente analisar a sociedade de uma maneira crítica. Então, se o analista do comportamento não está analisando a sociedade de uma maneira crítica, se o analista do comportamento está simplesmente reproduzindo preconceitos da sociedade, produzindo modos de ação sem fazer uma crítica a isso, ele está incorrendo em formas de pensamento que não são coerentes com os nossos princípios. Então, ele fazia essa crítica a várias práticas de analistas do comportamento. E aí eu peguei, nesse primeiro ponto da tese, a gente está vendo como essas críticas que o Holland faz à prática de analistas do comportamento dialoga com a crítica que os criminólogos críticos fazem à prisão, e que eles fazem à sociedade que mantém a prisão como a principal forma de controle, e a sociedade e qual é a ideologia que está por trás do uso da prisão, etc. Então, acho que tem um diálogo aí bastante interessante de como, a partir dos princípios comportamentais, a gente pode também fazer essa crítica. Não sei se eu estou falando muito da tese de uma forma que não fica claro, mas qualquer coisa a gente está aí para tirar dúvida. O tema da sua tese de doutorado qual é? Então, a ideia o Holland tem um texto, né? O Holland é um autor que eu gosto muito. Ele tem um texto que chama assim: servirão os princípios comportamentais para os revolucionários, no sentido de servirão nossos princípios para pautar uma outra visão de mundo, para pautar uma sociedade nova? E aí, como eu estava dizendo, apesar dele ter críticas à práticas de analistas do comportamento, a conclusão dele é que sim, nossos princípios servem a novas práticas sociais. E aí a ideia por enquanto, o título é isso, né? Talvez a gente faça um título mais descritivo e menos convocatório. Filosófico. Então, o título, por enquanto, está: servirão os princípios comportamentais aos abolicionistas penais, ou seja, servirão a gente pensar outra possibilidade de sociedade também nesse sentido, também tentando eliminar
essa instituição que a gente acha tão naturalizada na nossa sociedade, que a gente trata como se fosse um dado da natureza, como se fosse óbvio que isso tem que ser assim? Então, a ideia é responder essa pergunta. E aí, estou começando pelo Holland, porque acho que é uma forma de estabelecer esse diálogo. Acho que se eu começasse pelo Skinner, talvez tivesse um rechaço maior dos criminólogos. Então, começando pelo Holland, porque o Holland já é crítico e já está colocando a crítica mais explicitamente. O Skinner tem várias críticas da sociedade, mas ele é menos político nesse sentido. Ele está mais tentando propor uma análise científica. E acho que o Holland é um bom autor para começar esse diálogo. E aí a ideia é que a gente, além disso, revise o que os analistas do comportamento têm feito. Até tenho 2 alunos fazendo iniciação científica comigo aí na FMU, que estão me ajudando com isso, estão fazendo uma pesquisa de revisão sobre as práticas dos analistas do comportamento brasileiros, especificamente, falando desse assunto. Então, o que é que eles falam sobre isso, o que é que eles têm feito enquanto aplicadores, ou enquanto cientistas, pensando nessas questões. A gente ainda não está com os dados dos resultados prontos, mas a gente tem feito isso, e a ideia é que eu, enquanto pesquisador, faça, além de ter esses dados brasileiros, tenha dados também internacionais, para a gente ver o que é que os analistas do comportamento têm feito. Se eles têm feito coisas que eu considero positivas, ou se eles têm feito coisas que são simplesmente reprodução do status quo, que não é o ideal, né? Legal. E você está em qual ano do seu doutorado? Eu estou indo para o 4º semestre, estou indo para o meu 2º ano. E você pretende fazer em 4? Sim. Sim. Legal. E a questão da docência, de dar aulas, você já tinha esse desejo quando surgiu a oportunidade? Sim. Acho que sempre foi... Sempre não, né? Mas desde muito tempo. Desde, sei lá, meio da faculdade, eu já tinha interesse em, além de ser pesquisador, também dar aula. Acho que dar aula é uma forma que eu tinha de pensar. E acho que a análise do comportamento pensa a educação de uma forma tão interessante que eu acho que dar aula é uma forma de ver esses princípios ali na sua frente de uma maneira bem clara, assim. Tanto que os princípios descrevem de possibilidade que a gente tem, quanto o que os princípios descrevem dos problemas que a gente tem na educação e na interação também. Então, acho que eu queria, assim, dar aula desde muito tempo. E a minha pergunta é, como que está sendo a prática? Está sendo o que você imaginava ou está sendo muito diferente? Bem, acho que eu não tinha muita idealização, eu diria assim. Eu não achava que eu ia chegar primeiro que eu não achava que eu ia ser extremamente talentoso e carismático e prender a atenção dos meus alunos o tempo inteiro e todo mundo ia tirar 10 automaticamente, que eu ia já saber passar. Primeiro, sou uma pessoa introvertida, sempre tenho sou relativamente cabreiro assim, com pessoas novas e tal, ainda mais muita gente ao mesmo tempo, ainda mais aquela posição de professor meio em destaque, assim. Então não tinha muita idealização nem sobre a minha habilidade de ser genial como professor, também não tinha idealização de que ia ser sempre todo mundo muito interessado, e muito engajado, e muito querendo aprender, e sempre aceitando todas as minhas orientações. Também não tinha essa idealização. Até minha mãe é professora do ensino básico. Isso, fui aluno, então também não sei como aluno somos, né? Fui e sou aluno, então sei como a gente é. Não coloco muito essa divisão tão explícita, né? Não acho que há um enfrentamento. Ou pelo menos não deveria haver. Acho que todo mundo ali está trabalhando por um fim comum, né? Então, não tinha muita idealização, mas tive muita dificuldade em algumas questões, assim, acho que em alguns momentos tive muita dificuldade para impor uma certa autoridade, sem ser autoritário, sem ser aversivo, pensando que eu sou ali da analista do comportamento, eu sou muito defensor do Skinner enquanto um pensador, e o Skinner deixa claro quanto ele é aversivo, produz subprodutos indesejáveis para o controlador e produz para os outros também. Então, teve esse momento assim de estabelecimento desse diálogo. E ainda tem, assim, acho que não é uma coisa que está dada ainda. Mas tem sempre aqueles momentos especiais também, eu acho. Tem os momentos de você efetivamente ver um aluno que tinha alguma dificuldade no início começar a ir bem,
ver os alunos se interessando por análise do comportamento, não só por ser a minha abordagem, mas por ser a minha disciplina, no sentido de que se interessando pelo que eu estou ensinando, né? Ver os alunos tendo uma visão, desenvolvendo uma capacidade de escrita, de análise, então acho que isso é uma coisa bem interessante, bem bacana da prática, assim, eu acho que tem prós e contras, digamos assim, e acho que muda muito também de turma para turma, né? É uma coisa, apesar de ser o indivíduo que se comporta, as turmas às vezes têm padrões coletivos, assim, é engraçado como cria-se meio que uma forma de agir muito parecida, que às vezes facilita muito e às vezes dificulta um tanto, mas tenho gostado sim da experiência, acho que tem sido, tem um estresse, assim, um certo estresse, mas também tem uma diversão e tem uma possibilidade aí de contato com o outro, que eu gosto. Legal. E quais disciplinas você está lecionando? Bom, nesse último semestre eu dei Psicologia Analítico-Comportamental, que é a disciplina que atualmente é do segundo semestre, algumas pessoas estiveram no quarto semestre, não sei qual foi o seu caso. Mas acho que eu tive no segundo. Então, mas é uma disciplina do segundo semestre, que eu gosto bastante dessa disciplina, assim, que são princípios básicos, e a gente tem a oportunidade de falar acho que ela curta. Acho que se eu fosse sugerir uma mudança, se eu tivesse esse poder de sugerir a mudança, ela seria dividida em duas, para a gente ter mais aprofundamento para falar de cada coisa, porque às vezes eu acho que eu tenho a impressão que a análise do comportamento tem uma linguagem muito... Algumas pessoas usam o termo árido, né? A ideia de uma coisa difícil de enfrentar. No segundo semestre, talvez mais ainda. Acho que o segundo semestre tem a vantagem de que estão menos contaminados com preconceitos, talvez, mas o segundo semestre tem a desvantagem de que ainda está meio cru o repertório acadêmico para a maioria dos alunos. Para alguns, não. Alguns hoje fizeram faculdade, ou já chegam muito com essa habilidade muito elaborada do ensino médio, mas para muitos alunos ainda é uma coisa que está muito crua, assim, da leitura do texto e da interpretação e tal. Então, tem essa dificuldade. E acho que se ela fosse dividida, eu teria mais tempo de aprofundar algumas coisas. Às vezes eu tenho a impressão de que quando o aluno entendeu o que é respondente, eu entro com o operante, e aí começa daí em diante, aí já perco várias pessoas no caminho, assim, vão ficando, alguns já vão desistindo da disciplina num certo sentido, que é muito triste, eu não gostaria que isso acontecesse. Eu não gostaria, assim como eu não gosto de ser aversivo no sentido de ser grosseiro, eu acho que isso é aversivo também, acho que a dificuldade excessiva é aversiva, mesmo que eu queira ser agradável e tranquilo e simpático, isso não é suficiente para não ser aversivo. Mas é uma disciplina que eu gosto muito por conta dos conceitos, por discutir os conceitos básicos, e porque eu acho que a partir dos conceitos básicos, é que a gente tem a base para analisar muito mais coisas. Quando a gente começa a se aprofundar muito numa prática específica, a gente começa a deixar de lado fenômenos que são mais amplos. Eu acho que quando a gente está no básico, a gente o princípio básico ele te dá margem para pensar muita coisa. E aí depois a gente vai se aprofundando nas práticas, óbvio, porque também não é só levar o conceito básico para qualquer lado, né? E também estou dando intervenções analítico-comportamentais, que é a disciplina do sexto semestre, que é de clínica, basicamente. Eu estou indo para o sexto semestre, eu vou ter essa disciplina agora. E eu fui uma das alunas que me perdi no meio lá no segundo. Então, eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade, eu vou precisar estudar nas férias antes de retomar. Essa disciplina, eu acho ela os textos um pouco mais... não vou dizer a palavra fácil, porque às vezes também, se eu digo que uma coisa é mais fácil, eu posso dar a impressão que o aluno às vezes lê, não entende e fala, meu Deus, então o que é que está acontecendo? É fácil para você, né? Eu acho que os textos um pouco, eles têm uma linguagem um pouco mais do senso comum, porque eles estão falando de clínica, então eles falam eles usam às vezes uma linguagem mais direta. Então, nesse sentido, é um pouco menos difícil. Mas ela depende muito da outra. Então, a coisa que eu dei 2 semestres essa disciplina, que eu já mudei do primeiro para o segundo semestre que eu dei essa disciplina, foi começar dando revisão. Não resolve, uma aula de revisão não resolve, mas já meio que pega o terreno e planifica ele um pouco mais, assim, melhora um pouco. Então, essa disciplina é uma disciplina que aí já também tem uma dificuldade, já tive uma dificuldade maior com algumas turmas que já tinham uma resistência por conta da outra disciplina,
que já talvez já tivessem feito uma escolha por alguma abordagem específica, que no segundo semestre está menos forte do que mais para frente. Então, é uma disciplina que fui aprendendo a gostar depois, mais para o final, eu fui aprendendo a gostar dela enquanto professor. Mas ela é legal porque a gente discute... Oi, fala. Eu vou aproveitar e vou cutucar, assim, como eu estou indo para o sexto semestre, como que é a dinâmica das aulas? Então, é o texto, a gente lê o texto, discute, como que são as atividades que você escolhe? Tá, então eu não sei ainda se vão me dar essa disciplina no próximo semestre. No último semestre eu só tive uma turma dessa disciplina, então não sei como é que vai ficar para o próximo. Mas na minha aula, o que eu busquei fazer, né? No início teve essa aula de revisão, eu apresentei um pouco os princípios básicos da análise do comportamento. Depois a gente vai discutindo textos que são basicamente de 2 livros. Eu lembro mais pelos autores, porque os nomes às vezes são parecidos, né? Mas tem um da Ana Carina de Farias, que é uma professora lá de Brasília, e tem um do Borges e Cassas, que são 2 professores daqui de São Paulo, que trabalham com clínica. E aí a gente vai discutindo capítulos desses livros para discutir como aqueles princípios que a gente foi vendo no início vão se dando na clínica. Basicamente, então, tem a leitura do texto, e tem a minha aula expositiva, e tem algumas atividades que buscam parecer um pouco como aquele conceito se dá numa situação aplicada. Então, no último semestre, teve um filme que eu passei, teve uma coisa que chama Team-Based Learning, que é os primeiros alunos respondem um questionário genérico, depois eles respondem individualmente, né? Depois eles respondem junto o mesmo questionário, depois eles vão usar aqueles conceitos do questionário para responder uma situação aplicada, teve algumas simulações e tal. Teve a dificuldade de ter mudanças, né? Porque foi no início do semestre, na verdade, começou a ter a ser mediado por tecnologia, então isso já dificultou algumas coisas. E permitiu outras também, né, num certo sentido. Mas é uma disciplina... Eu sou um professor muito de aula, assim. Então, talvez tenha tido alguma resistência de alguns alunos, não só pela abordagem, mas pelo meu estilo. Mas eu demando um pouco essa leitura prévia para que a aula flua um pouco. Então, tem essa questão mesmo. Porque realmente a gente aproveita mais quando você já chega com algum contato com o conteúdo, né? E não um conteúdo tão técnico assim, né? Teu primeiro contato na aula e já ter que discutir fica mais difícil. Isso. Normalmente eu gosto de ir explicando. E acho que a coisa da mediação também dificultou um pouco dos alunos participarem, né? No meio e tal. Tem alguns alunos que são mais extrovertidos, mas tem outros que não. Legal. E, assim, alguma coisa que você gostaria de compartilhar e que eu acabei não perguntando? Acho que só tentando aprofundar um pouco mais nessa questão, assim, a gente tem limite na nossa autonomia para avaliar, né? A gente tem que fazer prova, tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Mas eu gosto de pensar, enquanto analista do comportamento, que a avaliação não é só para dar nota. Então, essas avaliações que eu vou fazendo ao longo do semestre, elas também têm a intenção de treinar repertórios dos alunos. Então, treinar repertórios, às vezes, de leitura, porque eu acho que às vezes é importante ter esse repertório, e às vezes de análise mesmo, assim, de como aquele princípio se aplica na situação e tal. Então, acho que eu tento pensar essas avaliações sempre que elas sejam produtivas nesse sentido, que os alunos aprendam alguma coisa fazendo as avaliações. Então, acho que isso é relevante. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que eu acho que é um esclarecimento importante sobre a análise do comportamento é que a gente tem que superar uma certa dicotomia de que ou valoriza a humanidade, ou valoriza os traços humanos, ou eu estou falando de ciência, ou eu estou falando de técnica, ou eu estou falando de evidências. Eu acho que as duas coisas podem caminhar juntos. Eu acho que se a gente desvaloriza a ciência, a gente corre o risco de fazer muitos apelos de autoridade, e o que é um problema. E eu acho que se a gente desvaloriza esse aspecto humano, esse aspecto que não necessariamente
tem uma mensuração tão fácil, esse aspecto que não necessariamente sempre vai caber perfeitamente num modelo, né? A gente também cai num tecnicismo e num segmento de regras, né? Eu acho que a Melina, que você já entrevistou, a gente conversa muito, ela fala muito disso, de que às vezes o analista do comportamento ele se torna um grande seguidor de regras, o que não é adequado, assim, pelo nosso próprio raciocínio não é adequado. Então, eu acho que a ideia dessas disciplinas, eu gostaria muito de que meus alunos saíssem dessas disciplinas, acho que nem todos acabam conseguindo sair dessa forma, em parte por uma falha minha, acho que ainda não sou o melhor professor que eu posso ser, mas tenho buscado isso, né? Mas em parte também por outras questões, né? Eu não sou uma pessoa que tem controle absoluto sobre outras variáveis da vida do sujeito, sobre a história dele antes, sobre outras disciplinas que ele está fazendo, sobre outros preconceitos que ele vai ter com a área, que não necessariamente são esses os que eu penso imediatamente, né? Mas eu gostaria que os alunos saíssem mais do que memorizando o que é reforço, o que é punição, o que é que diferencia essas coisas, o que é comportamento respondente, comportamento operante, etc. Acho que esses conceitos são importantes, mas o que eu acho que é mais interessante é entendendo que a ciência tem uma importância na vida humana e entender também, mais importante ainda, que a gente tem que ir além do superficial e buscar entender as interações da gente com o mundo. A minha interação com o mundo enquanto eu, para mim mesmo, e a interação dos outros com o mundo. E acho que a análise do comportamento abre muita margem para isso. Acho que à medida que a gente... quando a gente não fala da mente ou do inconsciente com essas letras maiúsculas que eu estava falando, né, como um substantivo que descreve uma coisa que está em algum lugar, a gente tem margem para entender a gente sempre em interação. A gente tem margem para entender a gente sempre em construção. A gente tem margem para entender nós em relação com o mundo, nós em relação com o ambiente, num sentido muito mais amplo. Então, eu acho que eu gostaria só que os alunos saíssem entendendo isso, tendo uma clareza disso. Isso, para mim, é mais importante até do que tirar 10 ou memorizar todos os conceitos. Acho que saber os conceitos é importante, acho que é isso que eu acabo avaliando de forma mais direta, porque é mais mensurável, mas acho que como resultado final, acho que isso é o mais importante. É essa compreensão de mundo, é esse olhar. É entender que a gente está treinando o olhar para ver determinadas coisas. Bom, eu acho que eu te perguntei tudo, né? Como você foi para psicologia, sua tese de mestrado e doutorado, como que está sendo ser professor. E você deixou uma mensagem bastante interessante agora, né? Que realmente é importante. Pô, não sei se... Não sei se foi o que você esperava, ou se foi realmente elucidador de alguma coisa, né? Espero que ajude as pessoas a me conhecerem um pouco previamente, antes de me encontrarem, efetivamente. Não sei como é que está sendo proposto o nosso próximo encontro, né? Mas espero que isso abra a margem para uma receptividade, num certo sentido. Uhum. Acho que isso é uma coisa que eu acho importante. Mútua. Né? E agradeço pela oportunidade de falar um pouco com você e com os seus colegas. Eu agradeço novamente você estar participando. E eu acho que o que a gente busca também, né, nessas entrevistas é conhecer um pouco o estilo do professor. Né? Cada professor vai trazer um estilo diferente, uma forma diferente, então eu acho que quebra um pouco o gelo, né? Aquela questão de quebrar o gelo. Ah, tá, então o professor João é assim, legal. E não descobrir isso na primeira aula, entendeu? É claro que nem todo mundo vai assistir, então, com certeza, muita gente vai descobrir isso na aula mesmo, mas para quem tiver interesse já pode saber um pouco do seu estilo. Tem que estudar, né, professor? Tem que estudar. Tem que estudar. Que, pelo jeito, você é exigente. Ah, isso sim, eu sou exigente, mas assim, eu juro, assim mesmo, a minha intenção sempre é fornecer coisas, sabe? Eu acho que alguns alunos captaram isso, alguns alunos depois me falaram isso, outros alunos acho que não, mas alguns alunos captaram isso. Acho que a minha intenção sempre é
quando eu sou exigente, qualquer coisa do tipo, mas a minha intenção não é ser carrasco e falar, olha só como... Não. Eu gostaria muito que todo mundo fosse super bem, que todo mundo acertasse tudo desde sempre. Mas a minha intenção sempre é ajudar, mesmo. Sempre. Eu acho que ser exigente, mas eu gostaria de conseguir construir as contingências melhores possível para que essa exigência não venha como uma dificuldade e que venha sempre como uma construção de repertório. Pretendo melhorar o meu modo de agir para que isso seja cada vez mais verdadeiro e que eu tenha mais correspondência do que eu digo com o que eu faço. Mas a ideia sempre é essa, tá? Mas sim, tem que estudar. Tem que estudar. Bom, então, fica o meu desejo que você aproveite as férias aí em Salvador, aproveite a praia linda, enquanto a gente está aqui em São Paulo. Acho que a praia não está rolando, né? Por conta da pandemia e por conta do tempo também. O tempo está fechado? Tá chovendo o dia todo. Ah, tá. Bom, mas vai abrir. Eu vou aproveitar a companhia da minha família. Sim. Então tá ótimo. Obrigada mais uma vez e foi um prazer, professor João. Agradeço também. Abraço. Se for seu professor, nos vemos nas aulas. Se não, nos vemos em algum momento. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, para aqueles que, como eu, se perderam na primeira disciplina, fica a dica para dar uma revisada agora nas férias. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima!